bancárias e bancários de Catanduva e região. Sou Roberto, presidente do sindicato, e comigo está presente hoje a doutora Sara Quintal, do escritório Crivelli Advogados, que presta assessoria jurídica para todos os bancários da nossa base e região. Hoje é o segundo programa que nós realizamos com o escritório Crivelli. A nossa intenção é debatermos sobre uma questão que é não corriqueiro, mas ao mesmo tempo que o bancário necessita estar observando a questão dos seus direitos. Nós estamos em uma campanha nacional dentro da gravação deste programa e a saúde do trabalhador nos preocupa muito. Novamente, estamos negociando cláusulas que garantem a sua estabilidade, a sua saúde, a preocupação do sindicato em dar condições de trabalho para o trabalhador, para o bancário, e automaticamente algumas cláusulas que hoje já temos acordada. Obviamente, a gente não pede simplesmente a renovação das mesmas, mas, enquanto Comando Nacional dos Bancários, anseia por melhorias. É claro que isso depende também das nossas negociações. Porém, para falarmos sobre as cláusulas relacionadas à questão de saúde, temos aqui a doutora Sara. Doutora Sara, por favor, sua palavra de apresentação. Olá, Roberto. Agradeço o convite para participar mais uma vez do programa. E vamos aí fazer uma abordagem, né, do que temos aí na realidade, em razão dos afastamentos, né, que aumentam bastante, seja em razão de contaminação por causa da Covid-19 ou também por outras doenças, né, ocupacionais, doenças comuns, em que as pessoas precisam desse auxílio nesse momento, né, dos benefícios. E aí nós vamos fazer uma abordagem do que temos hoje já garantido pela convenção coletiva e o que tem sido discutido, que vai ser apresentado na negociação, algumas propostas aí de alterações e que vem também para beneficiar e ser mais um ganho para a categoria, além do que já temos hoje. Ok. A gente sabe que ninguém gosta de ficar doente, né, doutora Sara? E isso, infelizmente, neste programa, a gente está realizando no meio de uma pandemia, onde, graças a Deus, os casos que têm surgido dentro da nossa região, dentro da nossa base, têm sido casos leves, que praticamente não houve uma intervenção médica, digamos, uma internação, onde o quadro se agravou e, consequentemente, existem umas negociações específicas durante esse período de pandemia. Mas, como a doutora disse, outras doenças não deixaram de existir por causa dessa pandemia, né? E, automaticamente, muitas dessas doenças provocam o afastamento do bancário. Nosso acordo coletivo, para que todos saibam, na cláusula 45, ele trata sobre os afastamentos das pessoas, dos bancários, tanto que adoeceram por uma doença, digamos, natural, ocorrer, como ficar doente, todo mundo pode acontecer, como também as chamadas doenças ocupacionais, que estão relacionadas ao seu trabalho. E o bancário tem muito dessas doenças. A gente pode dizer, né, doutora Sara, que a senhora, como advogada previdenciarista dentro do escritório Crivelli, e também pela especialidade também da área trabalhista do escritório, pode nos dizer que a quantidade de ações para os bancários com doenças de Ler, Dort, que eram osteomusculares, se eu não me falha o nome correto agora, né? Então, era uma doença ligada ao corpo físico da pessoa, que era muito exigido há alguns anos atrás. Hoje, a gente pode falar que as doenças mentais, devido ao estresse, devido à cobrança de metas, ao assédio moral que todos os bancários têm sofrido, então as doenças mentais têm provocado um maior afastamento, né? E como que é tratado dentro do nosso acordo e a legislação comparada para esses casos, doutora Sara?
Então, realmente, né, como você falou, aumentou muito os casos de doenças psicológicas nesse período, né, seja pela questão do isolamento em que estamos vivendo, pela quebra de rotina, por um novo formato de trabalho, né, que agora nós estamos todos em casa, no regime de teletrabalho em home office, então é muito comum que essa nova rotina proporcione outras doenças, inclusive muito difíceis de serem caracterizadas, né? Que são as doenças pelo estresse, pelo isolamento, pelo não contato com um ritmo de trabalho e também as questões do excesso, né? De horas trabalhadas, de não fazer uma divisão entre o que é o seu meio ambiente familiar, o seu meio ambiente profissional. Então, realmente, as pessoas tiveram muitos problemas nesse momento. Fora isso, né, nós sabemos que os bancários têm muitos problemas de Lerdort e também outros problemas psicológicos. Então, nesse momento, o que nós temos hoje na convenção coletiva? Sendo necessário um afastamento, o bancário deve comunicar à empresa e a empresa fará o requerimento deste benefício hoje pela convenção até o 30º dia de afastamento, exceto se o bancário assim o fizer até o 20º dia. E nesse ponto é muito importante fazer uma colocação quanto à data deste requerimento, porque até o 15º dia de afastamento, o bancário fica legalmente coberto pela legislação trabalhista e responsabilidade da empresa. A partir deste momento, ele precisa do benefício do INSS. Só que enquanto esse benefício não for requerido, eu não tenho um marco de início para recebimento dos valores. Então, é muito comum, às vezes, o bancário sinalizar, doutora, eu fiquei afastado desde o dia 5 de março, porém meu benefício foi requerido só dia 30. E esses 25 dias em que eu fiquei afastado e o benefício não foi requerido, ele não vai receber estes valores. Então, é muito importante se atentar a essa questão de fazer o requerimento do benefício o quanto antes, né? Por essas razões, a minuta já traz uma colocação diferenciada, em razão de que o benefício agora deve ser requerido até o 20º dia, que a empresa deve fornecer toda a documentação para que o bancário possa juntar esses documentos no meu INSS, principalmente para aqueles casos que precisa caracterizar como uma doença do trabalho, que tem que ter um nexo. Então, é muito importante essa questão documental na hora de requerer o benefício. Então, nesse momento em que nós estamos com as agências do INSS fechadas, a última portaria que saiu na semana passada prorrogou novamente, né, a abertura das agências agora para o dia 24 de agosto, então até lá nós não temos realização de perícias. Então, o que é fundamental nesse momento, na hora que eu vou requerer o meu benefício? A documentação, porque a única prova da sua condição de saúde para o perito fazer a avaliação inicial será o documento. Então, esse documento precisa cumprir os requisitos que já foram ditados numa portaria de março, no qual o atestado médico precisa trazer descritivo da doença, precisa trazer a CID, precisa estar assinado, carimbado e, principalmente, precisa indicar quantos dias a pessoa deve ficar afastada e o término deste afastamento. Tivemos, nesse período, muitos benefícios do INSS indeferidos, justamente porque não tinham esses requisitos no laudo médico. Então, a pessoa recebeu indeferimento e não sabia o que fazer, porque realmente falar, olha, eu juntei a documentação, porque o INSS indeferiu. Então, é muito importante fazer o requerimento o quanto antes, juntar a documentação adequada de acordo com o que foi solicitado, para que seu benefício seja analisado o quanto antes e que o INSS não coloque nenhum empecilho, principalmente em relação à questão documental, uma vez que a perícia, nesse momento, não pode ser realizada. É interessante a gente notar também, doutora Sara, que hoje, na nossa, como eu citei, a cláusula 45 do nosso acordo coletivo, que está em vigor até o dia 31 de agosto, ela realmente fala desses prazos que a doutora falou, que o banco vai requerer até o 30º dia de afastamento, ou se até o 20º o bancário o fizer, né? E automaticamente, às vezes, o bancário deixa realmente, digamos que talvez por desconhecimento ou pela impossibilidade de ser uma pessoa que de repente está sozinha trabalhando numa determinada cidade que o banco o colocou, então ele não tem por condições de entrar em contato com o INSS, apesar de todo hoje ser virtual pelo agendamento, né? E acaba passando realmente esse prazo que a doutora cita. Ele está afastado desde o dia 5 e começa com a documentação entregue
dia 30, dia 25, então tem um período aí que ele fica descoberto. Mas aí a gente pode fazer uma relação também desse período de descoberto até, ou melhor, até o início do pagamento do benefício. Nós temos a garantia dentro do nosso acordo coletivo de que os bancos eles teriam que fazer a complementação, que é a cláusula 29, né, doutora Sara? Dá uma explicada sobre isso, porque às vezes o bancário recebe e depois ele teria que devolver. Como que é tratada essa questão, já que ele, até o deferimento, realmente o INSS pode ter esse atraso na análise? Na verdade, isso é uma garantia, né, dada pela Convenção Coletiva dos Bancários, e nesse momento, essa garantia se tornou ainda mais importante, porque os benefícios que estão sendo concedidos agora, sem a realização de perícias, eles têm o valor de um salário mínimo, independente de qual seja o valor do salário de contribuição mensal do bancário. Porque as pessoas que recolhem com valores mais altos teriam realmente um benefício com um valor muito superior a um salário mínimo. Mas, como regra, agora no período da pandemia, enquanto as agências estiverem fechadas, esse benefício vai ter o valor de um salário mínimo. E as pessoas poderão ter essa complementação, né, garantida pela cláusula 29, que a empresa paga a diferença do valor recebido pelo benefício do INSS até o somatório, até a diferença do somatório dos valores fixos que a pessoa recebe. Essa complementação, ela é paga por até 24 meses, a cada benefício concedido, a cada auxílio-doença concedido. Só que esses valores, futuramente, depois eles serão descontados. Mas é uma garantia nesse momento para que você não tenha uma queda abrupta, né, da sua renda financeira, essa complementação. E nesse momento que todos estão recebendo o valor de um salário mínimo, essa complementação ficou ainda mais importante. Lembrando que, tem sido uma pergunta também frequente, as pessoas que estão recebendo o valor de um salário mínimo perguntam também, mas se futuramente eu quiser discutir a diferença desses valores, é possível? O INSS diz que discutiria após a abertura das agências, para as pessoas que precisam continuar com o benefício, porque muitas pessoas terão que pedir prorrogação, né, porque o médico indicou o afastamento por 60 dias. Chegou próximo dos 60 dias, eu ainda não estou recuperado, ele tem que fazer um pedido de prorrogação. E se passado esse prazo a pessoa ainda não estiver totalmente reabilitada, ela pode sim pedir a continuidade desse benefício, ou até possivelmente uma conversão de benefício para um outro benefício de incapacidade permanente, mas para isso vai ser necessário fazer as perícias. Mas durante esse tempo, tem a garantia da convenção coletiva da complementação. Uhum. Nessa questão, a gente pode analisar, para fundir um pouco a cabeça do trabalhador, talvez, houve mudanças na legislação que o governo fez nesse período de pandemia, porque a gente sabe que houve medidas provisórias que alteraram em muitos direitos dos trabalhadores, e numa conversa preparatória entre eu e a senhora, parece-me que houve mudanças que podemos dizer que juridicamente estaria inconstitucional as mudanças efetuadas pelo governo, mas que elas estão em vigor, justamente porque são medidas provisórias. Tem alguma relação, aliás, uma relação com relação com os benefícios, com a situação e os direitos garantidos na CCT do bancário? Sim, nós tivemos algumas alterações recentes, né, porque tivemos um novo decreto que foi publicado no dia 30 de junho, que altera o regulamento da Previdência Social. E ele trouxe algumas implicações voltadas para os benefícios por incapacidade. Então, uma questão que também é sempre perguntado, quando eu estou afastado por benefício por incapacidade, esse período, ele é contado como tempo de contribuição? Então, muito se discutiu no judiciário, já tinham teses, né, no judiciário dizendo que sim, e agora o decreto também traz essa normativa de que os períodos de afastamento, eles são computados como tempo de contribuição, desde que eles estejam intercalados. O que significa isso? Significa que eu preciso ter trabalho antes e depois do benefício.
Havendo esse retorno, havendo uma contribuição, não há problema algum, é contado como tempo de contribuição. Agora, uma das mudanças mais características é a questão da qualidade de segurado. O que significa a qualidade de segurado? Significa que se eu precisar de qualquer auxílio, qualquer benefício do INSS, eu posso ir lá requerer porque eu mantenho essa qualidade. E a legislação já dizia que as pessoas que recolhem via CLT são segurados obrigatórios e quando cessa qualquer tipo de contribuição, elas mantêm essa condição de qualidade de segurado por até 12 meses. Só que as pessoas que recebiam auxílio-doença, elas permaneciam com essa qualidade. E agora, com a normativa do regulamento, esse período de 12 meses, que a gente chama de período de graça, ele é contado após o seu último dia de contribuição, e não após o seu último dia de concessão do benefício. Então, uma pessoa que deu entrada num benefício, em março, por exemplo, e ela ficou sem contribuir, não retornou mais para o trabalho, e ela ficou em vários afastamentos. Passado um ano, se ela estiver no chamado limbo, que ela não consegue nem o benefício do INSS, porque o INSS diz que ela está apta a retornar ao trabalho, e a empresa diz que ela está inapta, passado 12 meses, ela perderá essa qualidade de segurado. Então, isso é muito importante, porque sem essa qualidade eu não posso requerer benefício do INSS. Então, essa foi uma das mudanças, assim, que tem grande impacto na questão do benefício por incapacidade. Esse prazo agora não conta mais do dia que cessou o seu benefício. Ele agora conta do seu dia trabalhado, do seu mês de competência trabalhado. O último mês que você trabalhou vai ser considerado um marco inicial para a soma dos 12 meses que você mantém essa qualidade. Então, é importante ficar atento a essas questões para que você não fique descoberto numa eventualidade com o INSS. E um outro ponto também é porque agora os períodos em que eu não tiver o trabalho, eu não conto mais como carência. E o que é a carência? A carência é aquele número mínimo de contribuições que o trabalhador precisa ter para obter um benefício. Por exemplo, a aposentadoria, que é o benefício mais característico. Eu preciso hoje, o homem ou a mulher, para quem está no regime antes de 91, de 15 anos de contribuição. Então, esse é o mínimo, isso é carência. Tudo que você tem acima do período de carência é um tempo que você conta para fins de valores, porque hoje, quanto mais tempo você tem de contribuição, mais vai ser a sua renda. Porém, esse tempo mínimo, a carência, precisa ser cumprida. E se para quem tem benefícios longos, afastamentos longos, o período em que você estiver afastado não vai contar para carência. Conta como tempo, mas não conta como carência. E aí, uma das soluções trazidas pelo decreto, que isso ainda vai ser muito discutido também, é a possibilidade da pessoa fazer os recolhimentos neste período, que antes não era permitido. Se você é segurado obrigatório, você não faz recolhimentos para a Previdência como facultativo. Então, esse é um ponto de alerta para que as pessoas que estejam afastadas se atentem para não perder essa qualidade e não ficar descoberto aí no futuro. Mas eu acho que o bancário ou qualquer outro trabalhador que sofre uma patologia, uma doença, fica afastado 1, 2, 3, 4 anos aí. Graças a Deus pelo retorno, pelo tratamento, há a possibilidade de retornar ao trabalho. Ele dificilmente vai lembrar da legislação previdenciária, ele está mais antenado, vamos dizer, com relação à legislação trabalhista. Eu posso ou não posso voltar ao trabalho? Né? E aí, então, essa questão aí de ter que contribuir, ter tido contribuições nesse período, ainda mais que ele fala assim, pô, se eu tenho carteira assinada e estou afastado, mesmo que seja uma doença não ocupacional, por que ele haveria de recolher a mais para o INSS por um período? Realmente são questões aí que eu acho que esperemos que os nossos deputados e senadores reflitam muito bem antes de pensar em aprovar alguma coisa nesse sentido aí. Mas a gente falando de um período meio longo de adoecimento, seja ocupacional ou não, automaticamente ele tem um retorno ao trabalho. E é óbvio que nós, bancários, dirigentes sindicais, o Comando Nacional dos Bancários, busca também preservar essa questão do bancário junto à FENABAN. Né? E conquistamos há décadas, né, uma cláusula que fala do retorno ao trabalho.
Às vezes o bancário, tudo bem, teve um caso de meu conhecimento, que a pessoa ficou afastada, aposentada efetivamente por invalidez, né, que é o B91. B92, ou 32. Ah, B92. Ah, tá, desculpa. E o INSS chamou e fez aquela alta e houve o retorno ao trabalho. Só que muitas das vezes a pessoa não teria condições de voltar na mesma função. Isso daí é um chamado Programa ao Retorno ao Trabalho, que é a cláusula 43. Nós conquistamos, e está dentro da nossa acordo coletivo, que todo trabalhador que teve um período longo de afastamento tem que ter uma equipe multidisciplinar, certo? Praticamente pelo banco, e isso também tem que ser discutido com o sindicato, o retorno dele, para que ele faça uma requalificação dentro da sua função. Como que é tratado juridicamente essa questão, doutora Sara? Aqui nós temos os dois pontos, né? A questão do retorno, né? Se eu tenho estabilidade ou não, e a questão de, uma vez ao retornar, como é essa condição de trabalho, né? Então, a convenção coletiva, hoje, ela assegura para as pessoas que se afastam em auxílio-doença, agora, né, o chamado auxílio por incapacidade temporária, por uma doença comum, ao retornar ao trabalho, desde que ela tenha ficado 6 meses afastada, ela tem uma estabilidade de 60 dias. Né? Lembrando que essa estabilidade é uma conquista da convenção coletiva, porque a legislação não trata da estabilidade para a questão da doença comum. Já para a doença profissional ou acidentária, o retorno ao trabalho proporciona uma estabilidade de 12 meses. Convenção garantícia, a legislação previdenciária na lei de benefícios também. Só que, ok, a pessoa pode voltar ao trabalho, mas será que ela tem condições de voltar ao trabalho nas condições anteriores ao afastamento? Então, é essa questão que é abordada no programa de retorno ao trabalho, no qual uma equipe multidisciplinar vai avaliar a condição para saber como será esse retorno, se ele é gradual, ao ponto de voltar para a função anterior ou não. Talvez, né, a redução da capacidade foi de uma forma que não permite mais, ele vai ter que ser realocado numa nova função. Então, essa questão da reabilitação é muito importante. E, com relação à aposentadoria por invalidez, a aposentadoria agora chamada de capacidade permanente, nós não temos na legislação essa questão da estabilidade, e hoje a convenção também traz. Porém, agora nós teremos essa discussão na minuta, porque é comum uma pessoa que volta, né, de uma aposentadoria por invalidez, muitos às vezes não conseguem, né, retornar ao trabalho, já são declarados como inapto no exame de retorno, e se voltam não têm condições de voltar na situação anterior. Então, a minuta já traz também a extensão da estabilidade para as pessoas aposentadas por invalidez, até que elas realmente tenham condições de requerer um benefício de aposentadoria comum. Então, nós temos as estabilidades e também essa preocupação com o retorno ao trabalho. E um outro ponto também importante, que é comum, tenho casos que a pessoa ela recebe a alta do INSS, ela entende que ela tem condições de voltar ao trabalho, que ela já está em condições de retorno, às vezes não pleno para a função anterior exercida, mas ela tem condições de voltar ao trabalho. Só que ao passar com o médico do trabalho e fazer o exame de retorno, ela é declarada inapta. Então, esse ponto, que é o conhecido como limbo, né? Muitos bancários conhecem o limbo trabalhista, jurídico, trabalhista, previdenciário. O que eu tenho que fazer nesse momento? Então, assim, se há uma declaração do bancário, do médico particular que faz, né, o assistente médico que faz toda a avaliação, que há uma condição de retorno ao trabalho. Ou mesmo do banco, né? O banco também vai mandar fazer, ele pode, desculpa te cortar, e ele também, o médico também poderá dar essa mesma declaração que ele está inapto, né? Não Sim. Só o médico dele, mas até o banco, que é obrigatório a fazer o exame de retorno, né? Pelo período, ainda reconhecer o médico do trabalho, chamado médico do trabalho, ele também reconhece a inaptidão do retorno.
É nessa situação também, doutora Sara? Sim, só que assim, nós temos os dois cenários. Temos o cenário em que o médico particular diz que não pode retornar e o médico do trabalho também diz que não pode retornar. E aí tem um indeferimento do INSS, você precisa fazer novos requerimentos para comprovar e conseguir se afastar. Só que nós temos casos em que o médico particular entende que há uma condição de retorno, há uma declaração do próprio funcionário dizendo que poderia voltar e a empresa diz que não pode voltar. O médico do trabalho avalia como uma condição de inapto, mas também não proporciona uma readaptação para esse funcionário, que é uma obrigação da empresa. Então, nessas condições, a Justiça do Trabalho já reconhece o direito do empregado que deseja retornar ao trabalho, porém o médico, a empresa o declarou inapto, mas não proporciona essa readaptação. Isso pode ser discutido judicialmente, temos vários posicionamentos do Tribunal Superior do Trabalho que reconhece o direito de indenização do pagamento dos salários, desde a data que o INSS cessou o benefício até a data que ele possa ser inserido no mercado de trabalho novamente e voltar para a sua função ou para uma função que atenda à sua atual condição física. Então, é importante ficar atento a essas questões no momento do retorno ao trabalho. Sempre, claro, pontuando, né, que é uma questão já garantida na convenção, qual que é a avaliação aí clínica do médico que acompanha o caso, para saber se pode voltar ou se não pode voltar e em que condições, né, no caso de poder voltar. Uhum. A questão é o bancário que precisaria estar em contato com o sindicato em situações como essas, para a gente poder fazer valer a cláusula realmente 43 do Programa de Retorno ao Trabalho. Porque muitas das vezes a agência em si, se você era caixa, vai te colocar no caixa novamente, né? E às vezes não, você não teria condições de voltar a essa função justamente pelo adoecimento que ocorreu, mesmo que não seja doença ocupacional. Não haveria possibilidade de você fazer essa função, mas teria condições de, por exemplo, estar dentro de outra área. E digamos que passa batido, entre aspas, né? Porque não quer ter essa preocupação com a saúde do trabalhador, que é o que o sindicato buscou e preservou através dessa cláusula aí. Agora, só para destacar um pouquinho que muitos bancários, quando adoecem, né, eles falam o seguinte: eu vou retornar, eu quero saber da minha estabilidade, né? Então, para ele tá bom retornar ao trabalho e tal, mas ainda assim há uma certa preocupação. E é só destacar novamente aquilo que a senhora já falou, é a cláusula 27. Como a gente está tratando das questões relacionadas à saúde do bancário, a gente então selecionou 2 pontos, que a senhora já citou, que são as estabilidades por doença comum, que são só 60 dias após o retorno, a alta médica da Previdência. E aí, no caso, faz essas implicações também o médico particular fala que não pode, então tem toda essa discussão ainda, né, doutora, para ser feita, ou seja, a hora que realmente cessou, agora você está bom, então são 60 dias, ou da doença ou o acidente do trabalho, que são 12 meses. Então, a gente destaca esse ponto aí, né, são os pontos principais dentro da nossa minuta que a gente pode relacionar à saúde do bancário. Mas só que a gente, dentro dessa pandemia, a gente já no começo do nosso programa, viu que outras coisas aconteceram como forma de preservar a saúde do trabalhador, né? A gente pediu, principalmente aos grupos de risco e aos que coabitam com o grupo, pessoas do grupo de risco, o afastamento, colocando em home office o trabalhador nessas condições. E, obviamente, né, a gente teve a necessidade e a preocupação de estarmos em negociação com o banco a respeito disso. A gente sabe muito bem que, para preservar a saúde do trabalhador, essa foi a medida. E, obviamente, a gente vê a necessidade de continuar com essa proteção, porque a gente sabe que muitos bancos anunciaram a pretensão de continuar
com o trabalho home office de milhares de trabalhadores, não importando de qual instituição financeira, né? Dentro da experiência da senhora, o que teríamos legalmente a respeito de home office e a saúde do trabalhador? Olha, a questão do home office, o teletrabalho, ele veio realmente, né, nesse momento, algo que já existia, né, mas foi, assim, amplamente aplicado como uma forma, né, de, no primeiro momento, proteger a saúde do trabalhador, porque as pessoas tinham que ficar no isolamento. Só que essa condição do home office trouxe outras implicações para a questão do trabalho, principalmente por causa da questão do isolamento. As pessoas tiveram que, do dia para a noite, readaptar, né, o seu posto de trabalho dentro da sua residência, e seja por falta de mobília adequada, condições ergonômicas também não adequadas, começaram a existir os primeiros problemas, né, seja os problemas físicos, né, é um problema de postura, é uma lesão de coluna, uma questão Ler-Dort, foram os primeiros problemas, e também a questão psicológica, né? Porque a jornada em casa se tornou excessiva, né? Muitas cobranças, ausência de horário, a questão, antes nós tínhamos aquela questão no trabalho, eu executo todas as minhas atividades profissionais na minha residência, é o momento em que eu descanso, que eu tenho o contato com a minha família. Isso agora está em conjunto, né? O mesmo ambiente que eu trabalho é o mesmo ambiente que eu convivo com a minha família. Então, não tem essa dificuldade, né, de fazer essa divisão, motivada pelas cobranças, pelo excesso de trabalho, a dificuldade de adaptação, de organizar a sua rotina, tudo isso desencadeou problemas psicológicos, né? Seja estresse, seja angústia, seja depressão. Então, era uma solução para o momento, é algo, né, que veio para ficar, né, num novo formato, mas que precisa ser reorganizado, precisam ter regras, né? Tem se falado também agora na questão do direito à desconexão, né, que é justamente fazer essa diferenciação, o momento do trabalho e o momento, né, do e também para que as empresas proporcionem os instrumentos adequados, né, seja desde da sua questão tecnológica, como também a sua rotina, né, o dia a dia, o que você precisa, né, para trabalhar. E a questão também nós até falamos, né, no início do programa, a questão das metas, né, abusivas, a cobrança excessiva, então tudo isso veio de uma vez, né, e causou alguns problemas, seja físicos como psicológicos. Então é nesse momento agora a necessidade da discussão, né, tanto que como você falou, é um tema, né, que vai ser discutido na minuta, como que a empresa, como que o banco pode melhorar essa condição de trabalho, e até mesmo, né, para controlar, seja para controlar a atividade, seja para controlar a produção, o retorno, mas que seja feito de uma forma organizada e não lesiva, né, para que a pessoa não tenha a sua condição, a sua capacidade de trabalho, a sua produção prejudicada por essas outras questões. Então, isso é uma questão que vai ser discutida aí na minuta como forma, né, de priorizar e de ajudar, de dar todo esse respaldo para o trabalhador para que ele desenvolva a sua atividade nesse novo formato que veio para ficar. A gente sabe muito bem da preocupação com o trabalhador bancário e a questão da saúde, mesmo em home office, é importante para que o bancário proteja o trabalhador, né, nas questões que a doutora mesmo expôs aí. A fusão do local de trabalho, seu próprio local do seu lazer, que seria a sua família, né, a sua residência, então tem várias implicações. Mas o que eu pude notar, doutora Sara, e finalizando um pouco o nosso programa, é uma questão da saúde mental do trabalhador, onde a gente destacou diversos pontos e a gente sabe muito bem que o assédio sofrido gera problemas de saúde. E é óbvio que o assédio moral, com essa implicação, com esse viés de saúde do trabalhador, do bancário, é tema que a gente já garantiu dentro da nossa convenção coletiva, a gente está em negociação para melhorias nessas questões e que renderá um outro programa, né? Porque ela tem diversas implicações jurídicas também, tanto previdenciárias como trabalhistas, né, doutora? Para as considerações finais, nesse ponto, a sua palavra, doutora Sara.
A questão desse momento, né, de cobranças excessivas, muitas vezes a gente tem a questão das chefias autoritárias, né, essa falta de organização do trabalho, isso fatalmente desencadeia problemas psicológicos, né, então, assim, muito tem a mídia, inclusive tem veiculado, né, muitos pareceres de psicólogos, de profissionais da área, para avaliar e também dizer um pouco das pessoas que os procuraram, o que tem acontecido nos consultórios, né, qual que é o retorno. E realmente o problema psicológico, as doenças psíquicas, realmente teve um aumento muito grande, e isso precisa ser tratado, mas ele é um ponto difícil, né, trazendo para a questão da comprovação, para requerimento de benefício, como é que eu vou estabelecer um nexo de causalidade entre esse problema psíquico e o meu trabalho, né? Então, nós teremos aí grandes dificuldades. Comprovar o quadro clínico não vai ser a dificuldade, porque você tem os relatórios médicos que comprovam que a pessoa realmente está em tratamento, faz uso de medicação, terapias, ela realmente está adoecida, mas a maior dificuldade vai ser comprovar que todos esses problemas psicológicos foram desencadeados pela essa atual forma de trabalho, de toda essa organização que se fez necessário neste momento. Então, é muito importante, né, que as pessoas busquem subsídios nos seus médicos particulares, para que tenham os relatórios, para que a gente possa discutir isso judicialmente ou via INSS, para comprovar que a pessoa realmente foi adoecida nesse momento, até que todas as regras ideais, por isso que está sendo discutido, né, na minuta, para que os bancos tenham, né, programas de auxílio ao trabalhador, de melhorias desse formato de trabalho, de suporte, para que as pessoas não adoeçam e para que elas possam manter aí a sua plena capacidade de trabalho, porque as pessoas adoecidas, elas não vão produzir da mesma forma, né? Então, é importante tentar essas questões. Acredito que o assunto também do assédio moral pode ser um outro assunto, né, abordado aí nos próximos... Com certeza, com certeza. A relação, né, da relação do trabalho home office, dessa questão do assédio em busca de maiores resultados, muitas vezes de posturas arbitrárias dos superiores da empresa, e essa questão do adoecimento das pessoas que precisam realmente de um respaldo e com certeza vão precisar de um auxílio, principalmente para comprovar, que eu acho que vai ser nós que somos da área jurídica, avaliamos muito essa questão, né? Como que nós vamos comprovar, porque a gente já sabe qual é a postura do INSS ao analisar esses relatórios e dizer que muitas das vezes ou a pessoa não está adoecida, ou ela está adoecida, mas não tem uma relação com o trabalho, e aí vai conceder um benefício de ordem previdenciária e não acidentária, que para o trabalhador tem prejuízos, né, de outras questões, seja pelo tempo da estabilidade que é muito menor, seja para fins de recolhimento de FGTS, então ele tem outros prejuízos. Então precisa sim avaliar, e na dúvida eu acho que o bancário deve procurar o sindicato, né, tem toda a assessoria, deve buscar as orientações devidas antes de tomar uma decisão, ou às vezes, né, procurar um caminho que não vai ser o mais rápido, né, nesse momento. Então é importante buscar orientação para tomar a decisão aí mais acertada antes de requerer o seu benefício. A gente agradece, uma fala sua aí é de suma importância a gente reforçar. A importância do bancário, aliás, estar em contato com o sindicato para todas as situações que ele esteja em conflito dentro da sua agência, seja por condições de trabalho, seja relacionado à sua saúde, que mais na realidade a saúde é a que mais impacta pela condição de trabalho que ele está sofrendo, né? Seja por mobiliário inadequado, pelo excesso de trabalho, que a gente sabe muito bem que está acontecendo face ao quadro reduzido dentro das agências, e seja também por essa postura autoritária de muitos gestores, fazendo com que apareçam diversos problemas psíquicos para o bancário. Então, a gente pede novamente que o bancário esteja em contato com o sindicato para qualquer situação. A gente fará todo o possível para dar todos os encaminhamentos legais e jurídicos através da assessoria do Crivella Advogados, que presta a assessoria nossa, como também, é óbvio, a gente intervirá junto aos bancos pela melhoria e cessação da situação que estão sofrendo. A gente agradece à doutora Sara, que se colocou à disposição para fazermos essa programação, né, e automaticamente chamar o bancário para sugerir novos temas
que a gente fará com o jurídico. Obrigado, doutora Sara, e até a próxima.